Um oficial de imigração que tinha feito da suspeita a sua profissão acabou por ser tocado, no lugar mais inesperado, por um português. Sim, ouviram bem. Um homem treinado durante anos para desconfiar de todos, para olhar para cada passaporte como se fosse uma possível ameaça, para separar pessoas por cores, países, sotaques e expressões faciais, teve a sua visão do mundo abalada por alguém vindo de Portugal. O meu nome é Michael Anderson. Trabalhei durante 15 anos como oficial de controle de fronteira no Aeroporto Internacional de Boston. Tenho 42 anos, sou solteiro, embora a palavra certa talvez seja divorciado. Separei-me há 3 anos. E, para ser honesto, o meu divórcio não esteve assim tão distante do meu trabalho como eu gostava de fingir. Durante anos, repeti os mesmos gestos, as mesmas perguntas, os mesmos olhares. Quando uma pessoa passa demasiado tempo a fazer a mesma coisa, começa a desenvolver uma espécie de doença profissional. No meu caso, essa doença tinha um nome muito simples: desconfiança da natureza humana. Aos poucos, comecei a acreditar que bastava olhar para a cor de um passaporte e para a expressão de uma pessoa para perceber quem ela era. Era absurdo, mas eu não percebia isso na altura. Um passaporte vermelho fazia-me pensar imediatamente que havia algo escondido. Um passaporte europeu azul transmitia-me, muitas vezes, uma sensação de arrogância silenciosa. Passaportes de países que eu associava à instabilidade faziam-me ficar automaticamente alerta. Eu dizia a mim mesmo que aquilo era experiência, que era instinto, que era profissionalismo. Mas, hoje, olhando para trás, sei que aquilo era preconceito vestido de responsabilidade. E o mais perigoso é que esse preconceito não apareceu de um dia para o outro. Ele foi crescendo devagar, como ferrugem dentro de uma máquina. Primeiro, era só cautela. Depois, virou hábito. No fim, tornou-se a forma como eu olhava para o mundo. Eu não via pessoas. Via categorias. Até que um reencontro com um português começou a desmontar, peça por peça, a fortaleza que eu tinha construído dentro de mim. Próximo, por favor. Essa era a frase que eu repetia centenas de vezes por dia. Pegava no passaporte, confirmava o rosto, fazia perguntas simples, carimbava o documento e deixava a pessoa seguir. O processo parecia mecânico, quase automático. Fins de semana, feriados, épocas de férias, nada mudava. Quando as outras pessoas começavam a descansar, era precisamente quando nós, oficiais de imigração, trabalhávamos mais. O nosso dever era proteger a fronteira. Identificar possíveis criminosos, impedir entradas ilegais, proteger cidadãos inocentes. Eu levava essa missão a sério. Não era um trabalho qualquer. Um erro nosso podia ter consequências graves. Mas a realidade era mais pesada do que as pessoas imaginam. Em apenas alguns segundos, avaliávamos sonhos, planos, esperanças e histórias inteiras. Um carimbo podia abrir uma porta. A ausência dele podia fechá-la para sempre. Durante muito tempo, a minha filosofia era simples e brutal: toda a gente esconde alguma coisa. E o ambiente de trabalho reforçava essa ideia. A suspeita era tratada quase como uma virtude. Quem desconfiava mais parecia mais competente. Quem fazia mais perguntas parecia mais atento. Quem recusava mais entradas parecia mais rigoroso. Aos poucos, comecei a olhar para todas as pessoas como se fossem problemas à espera de serem descobertos. Os britânicos, por exemplo, começavam geralmente educados, mas perdiam a paciência quando as perguntas se prolongavam. Alguns grupos de turistas coreanos tinham dificuldade em organizar filas e aproximavam-se todos ao mesmo tempo. Os finlandeses eram tão silenciosos que, no início, eu achava aquilo desconcertante. Respondiam apenas sim ou não, com expressões quase impossíveis de ler. E assim eu fui criando pequenas gavetas mentais. Cada nacionalidade numa gaveta. Cada comportamento encaixado num rótulo. Eu não me apercebia, mas estava a reduzir seres humanos a padrões. Foi então que aconteceu uma cena aparentemente banal, mas que ficou gravada na minha memória. Era um fim de tarde caótico no aeroporto. A zona de chegada estava cheia. Filas enormes, crianças a chorar, viajantes cansados, pessoas irritadas, malas espalhadas por todo o lado. No meio daquele caos, vi uma família de 4 pessoas sentar-se no chão, abrir uma toalha e começar a comer como se estivesse num parque. Pai, mãe e 2 filhos. Ocupavam espaço, bloqueavam a passagem e pareciam completamente alheios ao desconforto dos outros. Aproximei-me para os repreender. Antes que eu dissesse alguma coisa, o homem olhou para mim e disse, num inglês confuso: "I'm Portuguese." A frase fez-me parar por um segundo. Não porque fosse impossível. Havia muitos portugueses a entrar pelos Estados Unidos, muitos com famílias, muitos vindos de Lisboa, Porto, Açores, Madeira, comunidades espalhadas por todo o mundo.
Mas havia algo estranho naquele sotaque. Não soava a português europeu. Não havia musicalidade lusitana. Não havia aquele tom específico que eu já ouvira em viajantes portugueses. Havia uma tentativa artificial, quase teatral. Respondi em espanhol primeiro, depois tentei algumas palavras simples de português que aprendera ao longo dos anos. Desculpe, aqui não pode sentar-se no chão para comer. Tem de libertar a passagem. O homem arregalou os olhos. Ficou rígido. Depois começou, apressadamente, a arrumar as coisas. Pouco depois, verificámos os documentos. A família não era portuguesa. Tinha passaportes de outro país e tentou apresentar-se como portuguesa. Porquê? Quando falámos entre colegas, chegámos a uma conclusão desconfortável. Talvez tivessem ouvido dizer que os portugueses eram tratados com mais simpatia. Que, normalmente, não criavam problemas. Que eram tranquilos, educados, discretos. E, de facto, entre alguns oficiais circulava uma opinião quase unânime: os portugueses passam sem confusão. São calmos, respeitadores, organizados. Foi a partir desse episódio que comecei a prestar mais atenção aos viajantes portugueses. À primeira vista, nem sempre era fácil distingui-los. Um português podia parecer espanhol, francês, italiano, brasileiro ou até americano descendente de imigrantes. Mas o comportamento deles tinha algo próprio. Não era espalhafatoso. Não era teatral. Era uma calma que parecia vir de dentro. Eles esperavam na fila sem reclamar. Não punham vídeos altos no telemóvel. Não empurravam. Não tentavam passar à frente. Quando chegavam ao balcão, muitas vezes entregavam o passaporte com as duas mãos ou colocavam-no virado na direção certa, para facilitar a leitura. Alguns inclinavam ligeiramente a cabeça. Outros sorriam de forma discreta e diziam: Bom dia. Boa tarde. Obrigado. Tenham um bom trabalho. Parecia pouco. Mas, para quem passava 10 horas por dia a lidar com ansiedade, impaciência e arrogância, aquilo era muito. Eu comecei a reparar em detalhes que antes teria ignorado. Um jovem português, numa fila enorme, viu um copo de café vazio caído no chão. Não era dele. Ainda assim, apanhou e colocou no lixo. Fez isso sem olhar à volta, sem esperar reconhecimento, sem tentar parecer virtuoso. Simplesmente fez. Noutra ocasião, uma senhora portuguesa de idade avançada estava à frente de um casal jovem com um bebê. Quando percebeu que o bebê estava inquieto, virou-se e disse em inglês, com sotaque carregado: Please, you go first. Cedeu-lhes o lugar. Não porque alguém lhe pediu. Não porque uma regra a obrigasse. Mas porque lhe pareceu certo. Em muitos portugueses havia uma espécie de educação silenciosa. Não a educação formal e fria de quem apenas cumpre a etiqueta. Era outra coisa. Uma atenção aos outros. Um cuidado discreto. Uma forma de não incomodar. No início, eu interpretei aquilo como excesso de boas maneiras. Talvez fosse apenas medo da autoridade. Talvez fosse hábito cultural superficial. Mas, com os anos, a minha opinião mudou. Aquilo não era apenas etiqueta. Era cultura. E, por trás dessa cultura, havia uma palavra que só mais tarde eu compreenderia verdadeiramente: consideração. Alinhar o passaporte na direção certa era consideração por quem trabalhava do outro lado do balcão. Esperar em silêncio na fila era consideração pelos outros viajantes. Não deixar lixo no chão era respeito pelo espaço comum. Ceder o lugar era reconhecer que outra pessoa podia precisar mais naquele momento. Nada daquilo era grandioso. E talvez por isso fosse tão poderoso. Aos poucos, comecei a perceber que a civilização não se revela apenas nos monumentos, nos discursos políticos ou nas estatísticas internacionais. Revela-se nestes gestos mínimos, quando ninguém está a filmar, quando ninguém está a aplaudir, quando uma pessoa poderia simplesmente ignorar e seguir caminho. Um dia, um jovem estudante português chegou ao meu balcão. Devia ter uns 20 anos. Parecia nervoso. Disse que não falava muito bem inglês. Enquanto eu verificava os documentos para o visto de estudante, uma fotografia escorregou de dentro do passaporte. Eu apanhei-a. Era uma fotografia de família. Pai, mãe, irmã mais nova, talvez avós. Todos em frente a uma casa simples, com uma parede branca e uma buganvília cor-de-rosa. Aquilo pareceu-me estranhamente familiar, apesar de eu nunca ter estado naquela casa. Family? Perguntei. Ele sorriu timidamente e acenou com a cabeça. Yes. E Miss tem. Sinto saudades deles. Aquela frase ficou comigo.
Não era apenas um estudante português a passar pelo controle de imigração. Era um jovem longe de casa, longe da mãe, do pai, dos almoços de domingo, talvez do cheiro a café pela manhã, talvez das ruas estreitas da sua cidade, talvez do mar. Eu, que durante anos tinha perdido a capacidade de ver pessoas, comecei naquele instante a recuperar alguma coisa. Mas a verdadeira mudança só aconteceu mais tarde. Foi numa tarde de tempestade. Uma chuva forte atrasara vários voos, e as chegadas acumularam-se. A fila parecia infinita. Pessoas cansadas, irritadas, molhadas, impacientes. Eu estava no meu posto, de rosto fechado, a repetir automaticamente: "Próximo, por favor." Foi então que ouvi uma voz chamar o meu nome. "Michael. Michael Anderson. És mesmo tu." Levantei os olhos. Ao fundo da fila estava um homem de meia-idade, rosto mediterrâneo, cabelo ligeiramente grisalho, fato escuro, sorriso calmo. Havia algo naquela expressão que me puxou imediatamente para outro tempo. "João." Ele sorriu ainda mais. "Não acredito que trabalhas aqui." O meu corpo ficou parado por um segundo. João Ferreira. 20 anos antes, ele tinha sido meu colega num programa de intercâmbio universitário. Um estudante português de Coimbra, apaixonado por guitarra, jazz e poesia. Tínhamos passado um verão inteiro juntos em Boston. Depois, como acontece tantas vezes, a vida seguiu, os contactos perderam-se, e o nome dele ficou guardado numa gaveta esquecida da memória. Pedi a um colega que assumisse o balcão por alguns minutos e tratei pessoalmente da entrada dele. O passaporte indicava que ele era agora diretor numa grande empresa portuguesa ligada a energias renováveis. Tinha vindo a Boston para uma conferência. "Estás livre esta noite?" perguntou ele. "Estou", respondi sem pensar. E, pela primeira vez em muito tempo, senti uma alegria espontânea, quase infantil. Depois do trabalho, tirei o uniforme, vesti roupa normal e fui ter com ele ao hotel perto do aeroporto. João estava sentado no lobby. Assim que me viu, levantou-se e abriu os braços. "Michael. Meu Deus, passaram 20 anos." Rimos como se o tempo tivesse dobrado sobre si mesmo. Fomos a um pequeno bar de jazz onde costumávamos ir quando éramos jovens. O letreiro de neon ainda piscava na entrada. Na parede, fotografias antigas de músicos. O piano no canto parecia o mesmo. A sala cheirava a madeira, whisky e memórias. Sentámo-nos. João pediu um whisky com gelo. Eu pedi o mesmo. Quando os copos chegaram, ele ergueu o seu. "Aos velhos amigos." O líquido âmbar balançou dentro do copo. E, de repente, voltaram imagens que eu pensava ter perdido. Uma noite de chuva em que João me emprestou um guarda-chuva. As discussões sobre música. A vez em que ele tentou ensinar-me a pronunciar "saudade" e eu falhei miseravelmente. As sardinhas assadas que ele preparou num apartamento minúsculo, fazendo disparar o alarme de fumo. A cassete de fado que ele me deu, dizendo: "Um dia vais entender isto." Durante algum tempo, falámos como se ainda tivéssemos 20 e poucos anos. "E então?" perguntou João. "Como foi a tua vida nestes 20 anos?" Sorri de forma amarga. Trabalhei em várias coisas depois da universidade. Depois entrei na imigração. E, sem perceber, tornei-me uma pessoa que desconfia de toda a gente. João ouviu sem interromper. A minha ex-mulher dizia que eu já não via pessoas. Que eu só classificava pessoas. Acho que ela tinha razão. Fiquei a olhar para o gelo no copo. Ela dizia que eu tinha fechado o coração. João permaneceu em silêncio durante alguns segundos. Depois pousou o copo. "Michael, os teus olhos estão mais frios do que antes." A frase atingiu-me com força. Não foi dita com crueldade. Foi dita com tristeza. E talvez por isso me ferisse mais. "Este trabalho faz isso?" respondi. "Depois de tantos anos, começas a acreditar que todos mentem. Que todos escondem alguma coisa. Que o mundo inteiro está a tentar enganar-te." João inclinou ligeiramente a cabeça. "Percebo. Mas mesmo nesse trabalho, tu ainda podes escolher ver a pessoa antes de veres o problema." Fiquei calado. Ele continuou. "Em Portugal, pelo menos na forma como eu fui educado, há uma coisa que se aprende cedo. Não és só tu que existes. Há sempre o outro. Há a pessoa atrás de ti na fila. Há o empregado cansado. Há o vizinho idoso. Há o estranho que precisa de ajuda. Chamamos-lhe muitas coisas: boa educação, respeito, decência. Mas, no fundo, é consideração." A palavra voltou.
Consideração. Nos Estados Unidos, disse ele, ouve-se muito, be yourself. Sê tu próprio. Em Portugal também valorizamos isso, claro. Mas muitas famílias ensinam outra coisa ao mesmo tempo: não incomodes, ajuda se puderes, respeita quem trabalha, não faças dos outros figurantes da tua pressa. Aquilo ficou a ecoar dentro de mim. João não estava a fazer propaganda do país dele. Não estava a dizer que Portugal era perfeito. Aliás, fez questão de rir e dizer: não me interpretes mal, Portugal tem problemas. Muitos. Temos burocracia, discussões políticas intermináveis, salários que fazem muita gente emigrar, filas que também irritam. Pessoas mal educadas como em qualquer lugar. Não somos santos. Mas há uma ternura social que ainda resiste. E quando um estrangeiro a sente, muitas vezes fica surpreendido. Então ele contou-me uma história. Lembras-te dos incêndios em Portugal? Os grandes incêndios de 2017. Eu lembrava-me vagamente das notícias. Imagens de estradas cercadas por fogo, aldeias destruídas, pessoas desesperadas. João ficou sério. Foi uma tragédia enorme. Morreram muitas pessoas. O país ficou em choque. Mas também viste algo impressionante. Pessoas comuns juntaram comida, roupa, água, dinheiro. Bombeiros voluntários arriscaram a vida. Vizinhos acolheram vizinhos. Gente que não tinha quase nada dividiu o pouco que tinha. Ele fez uma pausa. Não foi espetáculo. Não foi para parecer bonito. Foi dor, sim. Mas também foi comunidade. Enquanto ele falava, lembrei-me de muitos portugueses que passaram pelo meu balcão. O homem que pediu desculpa por demorar a encontrar o documento, embora a culpa não fosse dele. A mulher que traduziu calmamente uma pergunta para outro passageiro que não entendia inglês. O casal açoriano que trouxe queijadas na mala e ficou aflito por não saber se podia declará-las. O jovem do Porto que disse obrigado pelo seu trabalho antes de sair. Pequenos gestos. Pequenas luzes. João olhou diretamente para mim. O caráter de um povo vê-se muito nas crises. Mas também se vê no cotidiano. Na forma como se espera, como se pede, como se agradece, como se ocupa o espaço público. Portugal não é perfeito, Michael. Nenhum país é. Mas muitos estrangeiros chegam lá com uma ideia de país pequeno, pobre, atrasado. Periférico. E depois ficam surpreendidos com a segurança, com a comida, com a calma, com a dignidade das pessoas, com a maneira como um desconhecido ainda te ajuda na rua. Aquela frase tocou num ponto sensível. Eu próprio tinha pensado em Portugal assim durante anos, pequeno. Simpático, talvez. Bonito para férias. Mas periférico. Um país de sol, turistas, reformados europeus e praias. Nada mais. E agora ali estava João, um português diante de mim, a desmontar essa visão superficial com uma serenidade impossível de ignorar. Talvez eu tenha parado de ver pessoas, admiti. João sorriu, mas os olhos continuaram sérios. Todos paramos, às vezes. A vida endurece-nos. O problema é quando confundimos dureza com lucidez. Essa frase ficou-me cravada no peito. Naquela noite, no bar de jazz, entre copos de whisky e memórias antigas, senti qualquer coisa dentro de mim ceder. Não foi uma transformação cinematográfica. Não ouvi sinos. Não me tornei imediatamente uma pessoa melhor. Mas senti uma pequena fenda abrir-se na muralha. Antes de nos despedirmos, João disse: agora sou eu que te convido. Vem a Portugal. Desta vez, sou eu que te mostro o meu mundo. Não sei porquê, mas aquela frase atingiu-me profundamente. Durante dias, não consegui parar de pensar nela. Quando é que eu tinha deixado de me interessar pelo outro lado do mundo? Passei anos parado na fronteira, como guardião de uma porta, convencido de que o meu dever era impedir que o perigo entrasse. Mas talvez, no processo, eu tivesse impedido também que a humanidade entrasse em mim. Algumas semanas depois, pedi férias e comprei um bilhete para Lisboa. João esperou por mim no aeroporto Humberto Delgado. Quando saí da zona de chegadas, viu acenar. Abraçou-me como se eu fosse família. Bem-vindo a Portugal, Michael. A frase pareceu simples. Mas havia nela uma hospitalidade que eu não esperava sentir tão intensamente. Fomos para a casa dele, nos arredores de Lisboa. Conheci a esposa, Ana, e os filhos, Miguel e Inês. A casa não era luxuosa, mas era quente. Havia pão na mesa, queijo da serra, azeitonas, sopa, vinho tinto, conversa. Ana insistia que eu comesse mais.
João ria-se e dizia: em Portugal, se sais da mesa sem estar cheio, alguém falhou. Naquela primeira noite, percebi algo que nenhum relatório turístico consegue explicar: a hospitalidade portuguesa não é apenas receber. É fazer o outro sentir que, por algumas horas, pertence. Durante a minha estadia, visitei Lisboa, Porto, Coimbra, Évora e uma pequena aldeia no interior onde João tinha família. Vi o Tejo ao pôr do sol. Caminhei pelas ruas inclinadas de Alfama. Ouvi fado numa casa pequena, sem espetáculo exagerado, apenas uma voz, uma guitarra portuguesa e uma tristeza bonita que eu finalmente comecei a entender. Vi idosos sentados à porta. Vi jovens a correr para o metro. Vi turistas encantados e moradores cansados dos turistas. Vi beleza e contradição, como em qualquer país real. Mas o que mais me marcou não foram os monumentos. Não foi a Torre de Belém, nem os Jerónimos, nem a Livraria Lelo, nem o Douro. O que mais me marcou foram os encontros pequenos. Uma estudante no metro avisou-me que eu estava na linha errada e acompanhou-me até ao mapa. Um senhor idoso, ao perceber que eu procurava uma rua em Coimbra, não se limitou a apontar, caminhou comigo durante 5 minutos, mesmo indo noutra direção. Uma empregada de café, ao ver-me hesitar diante dos doces, explicou pacientemente a diferença entre pastel de nata, travesseiro, queijada e bola de Berlim. No fim, disse: prova o pastel de nata primeiro. Tem de começar pelo clássico. Havia em tudo isto uma delicadeza não anunciada. Ninguém dizia: veja como somos bons. Ninguém exigia gratidão. A ajuda surgia como se fosse normal. E talvez fosse isso que me chocava. Porque, no aeroporto, eu tinha-me habituado a ver o pior das pessoas: pressa, medo, mentira, arrogância, impaciência. Em Portugal, comecei a lembrar-me de que o ser humano também pode ser generoso sem fazer disso um espetáculo. Claro que também vi problemas. Vi paredes com queixas contra rendas altas. Ouvi jovens falar em emigrar porque não conseguiam construir futuro. Vi transportes cheios, serviços lentos, frustrações reais. E isso, curiosamente, fez-me respeitar ainda mais o país. Porque Portugal não era uma fantasia turística. Era um país real, com feridas reais, mas com uma alma que continuava a oferecer café a quem chegava, a explicar caminhos a desconhecidos e a dizer obrigado mesmo quando a vida não era fácil. Quando voltei a Boston, regressei ao meu balcão. O uniforme era o mesmo. O carimbo era o mesmo. A fila era a mesma. Mas os meus olhos já não eram os mesmos. Dias depois, um jovem português aproximou-se. Entregou-me o passaporte cuidadosamente, virado na minha direção. Boa tarde, disse ele. Olhei para o documento e depois para o rosto dele. Antes, eu teria visto apenas nacionalidade, idade, destino, risco estatístico. Agora pensei, atrás deste passaporte há uma mãe, um pai, uma cidade, talvez saudade, talvez medo, talvez esperança. Motivo da viagem? Perguntei. Trabalho. Conferência. Quanto tempo fica? 5 dias. Carimbei o passaporte e disse: bem-vindo. Boa estadia. Ele sorriu. Obrigado. Tenha um bom dia. Depois dele veio uma mulher chinesa, visivelmente nervosa. Entregou-me o passaporte com mãos trêmulas. Antigamente, eu teria pensado imediatamente: passaporte vermelho, cuidado, deve esconder algo. Mas agora respirei fundo. Está aqui em turismo? Sim. 1 semana, respondeu ela, com esforço. Fiz as perguntas necessárias, confirmei os documentos e carimbei. Tenha uma boa viagem. Ela arregalou os olhos, como se não esperasse gentileza. Depois sorriu e disse: thank you. Enquanto havia a afastar-se, pensei, talvez começar pela confiança não seja ingenuidade. Talvez seja uma escolha. Uma escolha que não elimina a vigilância, mas impede que a vigilância destrua a humanidade. Outro dia, uma família indiana chegou ao meu balcão. O pai tinha dificuldade em explicar o motivo da viagem. A fila atrás crescia. Eu senti o velho impulso de impaciência. Mas lembrei-me de João. Lembrei-me do senhor em Coimbra que caminhou comigo sem pressa. Não há problema, disse eu. Vamos devagar. Pode repetir, por favor? O homem respirou aliviado. Explicou de novo. Resolvi o processo. Antes de sair, a filha pequena sorriu e disse: thank you. Aquele sorriso, pequeno e inocente, fez algo dentro de mim aquecer. Os meus colegas começaram a notar.
Michael, estás diferente, disse um deles. Mais calmo. O que aconteceu? Sorri. Reencontrei um velho amigo. Ele lembrou-me de uma coisa importante. Não expliquei tudo. Como explicar que um país inteiro, através de pequenos gestos, tinha começado a reparar uma parte de mim que eu nem sabia que estava partida? Alguns meses depois, recebi um e-mail de João. Michael, esperamos que tenhas gostado de Portugal. A Ana e os miúdos falam muitas vezes de ti. A porta está aberta para quando quiseres voltar. Respondi quase imediatamente. João, essa viagem mudou a minha vida. Obrigado por me mostrares Portugal. Mas, acima de tudo, obrigado por me lembrares como se olha para uma pessoa. Depois de enviar o e-mail, fiquei a olhar pela janela. Lá fora, aviões chegavam e partiam. Pessoas de todos os países atravessavam fronteiras, carregando malas, medos, documentos, segredos, sonhos. O meu trabalho continuava a ser sério. Eu continuava a ter de fazer perguntas, confirmar informações, proteger a fronteira. Mas agora sabia uma coisa que antes tinha esquecido: fronteiras existem entre países, mas não precisam de existir entre corações. Não julgar alguém pela cor do passaporte. Não reduzir uma pessoa ao país de origem. Não transformar prudência em crueldade. Talvez isto também faça parte de ser um bom oficial. Um dia, a caminho de casa, passei por um pequeno restaurante português que nunca tinha notado. Entrei. O dono, um homem de bigode grisalho, sorriu. Boa noite. Mesa para um. Sentei-me ao balcão e olhei para o menu. O que recomenda? Hoje temos bacalhau à Brás muito bom. E caldo verde para começar. Aceitei. Quando a comida chegou, o cheiro fez-me lembrar a casa de João. Provei o caldo verde, depois o bacalhau. Havia ali simplicidade, sal, azeite, conforto. Muito bom, disse eu. O dono sorriu com orgulho. Já foi a Portugal? Fui recentemente. E gostou? Olhei para ele e respondi com sinceridade. Mais do que esperava. É um país que fica dentro da pessoa. Os olhos dele brilharam. Então percebeu. Sim. Talvez eu tivesse percebido. Ao sair, disse. Obrigado. Ele respondeu. Volte sempre. E naquele instante compreendi que são estes pequenos gestos que ligam as pessoas. Um passaporte abre fronteiras. Mas uma palavra gentil, um prato partilhado, uma ajuda na rua, uma amizade reencontrada depois de 20 anos, tudo isso abre algo muito mais difícil: o coração. Hoje, o meu objetivo é simples. Continuar a cumprir o meu dever, mas sem perder o respeito por quem está diante de mim. Começar pela compreensão, não pela condenação. Proteger a fronteira sem construir uma fronteira dentro de mim. O reencontro com João ensinou-me que uma pessoa pode mudar. E, mais do que isso, ensinou-me que essa mudança pode começar num momento inesperado: uma voz no meio de uma fila, um copo de whisky num bar antigo, uma viagem a Lisboa, um desconhecido que indica o caminho, uma palavra portuguesa que eu finalmente entendi. Saudade. Durante anos, eu senti saudade da pessoa que tinha sido antes de me tornar frio. Só não sabia dar nome a isso. Agora sei. Continuo no balcão de imigração. Continuo a dizer. Próximo, por favor. Mas, dentro de mim, a frase já não soa como uma ordem mecânica. Soa como uma oportunidade. A próxima pessoa pode trazer uma história. Pode trazer medo. Pode trazer esperança. Pode trazer uma lição. Uma vez, eu fui um homem que acreditava que todos escondiam uma mentira. Hoje, continuo prudente, mas aprendi que muitas pessoas também carregam bondade. E, às vezes, basta alguém vindo de um país pequeno à beira do Atlântico para nos lembrar de uma verdade gigantesca: o mundo não muda apenas com discursos, governos ou grandes revoluções. O mundo muda quando uma pessoa decide tratar outra com dignidade. E tu, que estás a ouvir esta história, talvez também já tenhas sido julgado antes de ser compreendido. Talvez alguém tenha olhado para o teu passaporte, para o teu sotaque, para a tua roupa, para o teu país, e tenha pensado que já sabia tudo sobre ti. Mas ninguém sabe tudo sobre ninguém em poucos segundos. Nenhum carimbo consegue resumir uma vida. Nenhuma fronteira consegue medir o valor de uma alma. Portugal ensinou-me isso. Não como propaganda. Não como slogan turístico. Mas através de pessoas comuns. Uma família à mesa. Um amigo antigo. Uma estudante no metro. Um idoso numa rua de Coimbra. Um empregado de café. Um dono de restaurante.
Gente que talvez nunca saiba que mudou a forma como um oficial americano olhava para o mundo. E é precisamente aí que está a força mais ignorada de um país. Não apenas nos monumentos. Não apenas na história dos navegadores, nos castelos, nos vinhos, no fado ou nas praias. A verdadeira força de Portugal está nesse modo silencioso de tocar a vida dos outros. Está na hospitalidade que não se anuncia. Na educação que não precisa de palco. Na consideração que sobrevive mesmo quando a realidade é dura. Por isso, quando alguém diz que Portugal é apenas um país pequeno, eu já não consigo ficar calado. Pequeno em território, talvez. Mas enorme na forma como pode mudar o coração de quem chega disposto a ver. A minha história não terminou ali. Na verdade, começou ali. Eu era um oficial de imigração que tinha feito da suspeita a sua arma. Mas, graças ao reencontro com um português, aprendi que confiança não é fraqueza. É coragem. Aprendi que ver o outro não nos torna menos profissionais. Torna-nos mais humanos. E, deste lado da fronteira, enquanto continuo a receber pessoas do mundo inteiro, guardo comigo uma certeza que nunca mais perdi. Os países podem estar separados por linhas nos mapas, mas a humanidade começa exatamente quando decidimos atravessar as linhas que criamos dentro de nós.